Eu saí de Tocantins para Goiás. Chegando em Goiás, eu comecei a distribuir currículo porque eu precisava de arrumar um emprego. Aí eu cheguei num barzinho que tinha perto da minha casa, bem chique, por sinal. E quando eu fui deixar meu currículo, tinha um homem mais velho, quase um senhor, perguntando se eu sabia fazer conta. E eu falei que sabia, eu tinha estudado. Ele disse que estava precisando de alguém no caixa que eu poderia fazer o teste no mesmo dia, 6 horas da tarde. Eu falei, oba, né? Acabei de mudar, já arrumei um emprego, pra mim tá ótimo. E eu comecei a trabalhar no caixa, ficar responsável pelas encomendas de bebida, de comida, pelo dinheiro que entrava, que saía, o pagamento das garçonetes, dos cozinheiros, de tudo isso. Comecei a ter muita responsabilidade lá dentro. E o dono, o senhor que me contratou, ele sempre teve essa admiração por eu ter essa responsabilidade. E eu também sempre admirei ele era um homem muito bonito na época e ele foi e me convidou pra poder tomar um drink fora dali, né, um dia. Eu falei, ele tá me paquerando, ele tá dando em cima de mim. Eu aceitei, porque eu também achava ele legal. Eu falei, eu vou, né? Vai que de funcionário eu passo pra patroa. Mas enfim, a gente pegou e saiu e deu certo. Ele gostou demais de mim, eu gostei dele, nós começamos a ficar. Descobri que ele tinha 2 filhas, mas que ele não era casado mais com a mulher, que ele na verdade nunca foi casado, ele só tinha ficado com ela, tal. E a gente ficou junto. E aí ele foi e me tirou da onde eu tava morando, da casa da minha amiga, pra morar com ele. Ele morava numa casa muito grande, muito bonita, sabe? Nossa, parecia uma chácara de tão grande. Ele tinha muito dinheiro. Ele era empresário, ele trabalhava com várias outras coisas que eu não fazia ideia. Ele tinha supermercados como cliente dele. Ele tinha plantação de galinha, ele vendia ovos, ele tinha horta, ele tinha muitas coisas. E ele era italiano, ele não era daqui, ele era de fora. Então ele falava um pouquinho enrolado e aquilo pra mim era encantador, né? Eu achava um charme e eu também falava diferente porque eu não era dali e ele achava muito legal. E aí o tempo foi passando. Depois de um tempo que nós estávamos juntos, as filhas dele frequentavam a minha casa, gostavam muito de mim, eu gostava muito delas, eu descobri que estava grávida. Quando eu descobri que estava grávida, esse cara ficou maluco. Ele surtou. Ele ficou doido da cabeça porque ele não queria de jeito nenhum. Ele já tinha 2 meninas, 2 bambinas, como ele diz, e que não queria de forma alguma, que não queria. E eu muito triste porque era meu primeiro filho e eu queria muito, eu tava muito feliz, eu não via por que não, né? Ele tinha condições, eu tinha condições por estar junto com ele, eu era a esposa dele, ele me levava para todos os lugares, nós viajávamos para vários lugares do país, então eu gostava muito daquela vida que eu tinha, né? E ele me humilhando, me maltratando, depois que descobriu que eu tava grávida, ele sumia, ele ficava 3 dias sem ir em casa, ele me maltratava, ele não me tocava. Ele não chegava perto de mim, ele não me beijava, ele não perguntava se eu tava bem, ele não perguntava nada. E todo o dinheiro que eu recebia por trabalhar no bar, eu comprava de comida pra mim, que eu tinha medo dele ficar fora, me deixar sem comer, me deixar passar falta das coisas pra mim, pro meu filho. Foi a coisa mais triste do mundo. Quando eu fiz 5 meses, eu fiz o exame e descobri o sexo. E quando eu descobri que era um rapaz, que era um menininho, eu contei pra ele. E ele, bum, se transformou de novo. Daquele homem que ele me conheceu, que era muito romântico, ele se tornou um monstro, né? Quando eu descobri que eu tava grávida. Quando ele descobriu que era menino, ele voltou a ser mais romântico que ele era quando a gente começou a ficar. Porque é um bambino, que é um menino, que era tudo que eu queria, porque é um homem, porque é da minha raça. E eu fiquei olhando assim, sabe? E depois que eu fui descobrir que além das 2 meninas que ele tinha no Brasil, ele tinha uma italiana lá na Itália. Então ele tinha 3 meninas, por isso que ele não queria filho, porque ele tava com medo de vir mais uma menina e ele não queria de jeito nenhum. Veio um rapaz. E aí, depois que ele descobriu que era menina, ele começou a me tratar igual uma princesa, ele começou a deixar tudo na minha mão, ele me pediu em casamento e nós casamos. Papel assinado. Então, dali eu já me tornei a esposa dele, né? A senhora sobrenome dele. E aí a gente começou a ter uma vida muito boa. Eu tive o parto, ele esteve me acompanhando no parto, ele esteve do meu lado, ele foi o meu amigo. Quando eu tava com mais ou menos, meu filho tinha nascido, 3 meses de vida, ele disse que teria que fazer uma viagem e que pra eu não me preocupar. E eu disse pra ele que, como assim uma viagem? Ele disse que demoraria, pelo menos uns 3 meses. E eu disse, não, mas como assim? Você vai demorar 3 meses pra voltar?
E aí ele pegou e foi. Ele fez uma mala de roupa e foi. E eu chorei, porque tava só eu e a criança com 3 meses. Eu pensei que ele ficaria do meu lado, que ele me amaria, que ele... E foi muito trágico. Só que o irmão dele sempre estava em contato comigo. Ele sempre ia na nossa casa, sempre nos ajudava, sempre fazia de tudo. E a mulher dele, a ex-mulher dele, mãe dos 2 meninos, ela ficou muito enciumada de saber que eu tava grávida de um menino. E ela começou a me provocar de todos os jeitos. Ela batia no portão, ela fazia de tudo pra me provocar. Foi muito complicado na época. Quando deu mais ou menos o segundo mês que ele tinha sumido, que ele não atendia telefone, ele não me ligava pra perguntar se eu tava bem, não me ligava para, não me mandava dinheiro, nada. Eu tava extremamente perdida. O irmão dele bateu no portão e falou assim: seu marido tá no hospital. E na hora eu já, como assim? Falou assim: vai lá que ele vai te contar tudo. Quando eu cheguei lá, o médico me explicou. Ele tava com câncer no estômago e ele não quis me contar nada porque tinha acabado de ter a criança e ele não queria que eu sofresse junto com ele, e sim que eu continuasse vivendo e cuidando do menino, que era bom pra saúde do menino, que não era legal eu transmitir pro garoto uma dor, porque por isso que ele saiu. E nesses 2 meses que ele ficou sumido, ele tava no hospital. Ele se internou e ele deixou todos os papéis para deixar tudo no nome do garotinho, do nosso filho. E ele tava ali internado e ele segurou na minha mão, já tava desacordado, ele já tava com câncer terminal, já era sem chance de volta, e ele veio a óbito. Ele morreu. E depois que ele morreu, eu sofri muito, né? Porque eu não esperava de forma alguma que eu fosse perder o meu marido, o pai do meu filho, o homem que eu tanto admirava, que me deu de tudo, que me tirou da vida que eu tinha, que me colocou lá em cima, que eu não esperava que eu fosse ter essa vida. Eu sofri muito na época. Só que aí veio a pior parte. Depois que ele morreu e que ele deixou todos os papéis pro meu filho, muita coisa pra mim, porque nós éramos casados, a ex-mulher dele, que na verdade nunca foi casada, mas que tinha 2 filhas, começou a criar coisas. Ela pagou pra um cara na cidade, porque ela também tinha uma boa condição, pra fazer uma notícia no jornal, pra poder colocar, expor as coisas, porque ele era conhecido, ele era empresário, ele era dono de muita coisa, pra expor que eu tinha forjado a morte. Foi a coisa mais bizarra do mundo, sendo que estava comprovado que ele tinha câncer, e a gente teve que entrar em processo com a justiça. E aí, no processo da justiça, a justiça mandou eu sair da casa que nós tínhamos, e eu tive que sair com meu filho de 3 meses da casa que nós morávamos para uma casa que era de aluguel. A casa também era boa, era um sobrado, bonito. Não era a minha casa que eu era acostumada, aquela chácara lindona. Mas tudo bem. E ali se começou uma nova jornada da minha vida. E aí veio processo aqui, processo ali. Sabe que a justiça no Brasil funciona muito lento. Meu filho foi crescendo. Quando eu tava mais ou menos com 9 meses, que o meu filho, né, que ele tinha falecido, meu filho já tava maiorzinho, eu reencontrei um amorzinho de menina, de lá quando eu fui entregar currículo. Eu tinha conhecido um rapazinho, a gente tinha dado uns beijinhos numa festinha, mas ficou por isso mesmo, eu reencontrei ele. E aí a gente casou. Ele veio morar comigo e a gente ficou junto. E aí ele passou por tudo isso comigo, né? Todo o processo foi muito difícil, porque tinha que vender as empresas, tinha que pegar o dinheiro, tinha que colocar dinheiro aqui, dinheiro ali. Foi a coisa mais confusa da minha vida. Aí, a ex-mulher dele tentou fazer mal pro meu filho várias vezes. As meninas iam lá pra casa, e como elas eram crianças, só que elas eram mais velhas, elas batiam no meu filho, elas tentaram afogar ele na banheira um dia, sabe? Teve um momento que eu não podia mais receber elas lá em casa, e eu não sei como que a ex-mulher tinha coragem de deixar as 2 meninas vir na minha casa fazer mal pro meu filho, porque uma mãe com raiva é capaz de fazer mal pra elas também, mas eu acredito que essa era a ideia delas, que eu fizesse mal pras crianças, porque se eu fizesse mal pras crianças, ela tinha uma prova na justiça que eu era perigosa e eu poderia perder tudo. Então eu tive que agir com muita cautela e ainda tive que aguentar ela querendo maltratar o meu filho. E entre várias coisas que aconteceram, depois de quase 5 anos de brigas constantes, ela ia na porta da minha casa, ela me xingava, ela mandava as meninas lá, de confusão, de bagunça, meu filho já grandinho, um dia meu filho tava brincando na porta de casa, ela passou correndo, ela mandou atropelar o meu filho, ele foi atropelado por uma moto, ele quebrou o braço com 5 anos,
Não, muito bizarra, ela foi muito maldosa. E aí eu coloquei isso na justiça também, coloquei um monte de coisa dela, fiz um escambau, assim. Foi horrível a nossa treta. No final das contas, o advogado, que era o advogado do meu ex-marido que faleceu, ele tava do meu lado, ele tava me apoiando, ele não tava apoiando ela porque todo mundo sabia que a ex-mulher dele era eu. Ela tava fazendo tudo isso por conta do dinheiro, né? E aí, quando tudo foi pra justiça, foi comprovado de que a casa da Chácara era minha e que o sobrado poderia ser dela, porque o sobrado valia menos, que dividiriam os comércios, porque ele tem 2 filhas, mas eu era esposa, então eu era a dona e eu tinha um filho. E ela teve que sair. E quando ela teve que sair, ela saiu. Quando eu cheguei na casa da chácara, ela tinha quebrado a casa inteira. Ela pegou pedaço de pau, de ferro, ela quebrou os vasos, quebrou box, quebrou pia da cozinha, quebrou porta, quebrou janela. Ela entregou a casa espatifada, destruída. Ela cortou os negócios da horta, tudo. Nossa, ela acabou com tudo. Ela entregou assim o lote quase, porque a casa tava no chão. E aí foi mais um processo que eu tive que botar nela, porque ela deveria ter me entregado a casa do jeitinho que ela tava. E aí foi mais uma briga na justiça. Acabou que no final das contas, eu consegui pegar a distância dessa mulher. Ela teve que pagar um total de 25 cestas básicas pro governo, prestar serviço comunitário no presídio da mulher de Goiás. Ela teve que pagar por tudo que ela fez. E até hoje essa mulher me odeia com todas as forças. Eu sou muito bem casada com meu marido. O meu filho é dono de tudo que o pai dele deixou. E nós conseguimos passar por cima de tudo isso. Então, pra você ver onde vai, onde o dinheiro mexe. Quando se fala em dinheiro, a pessoa surta, a pessoa fica louca, o sangue sobe pra cabeça, a pessoa quer tudo que é do outro, entendeu? Sem ter um mínimo de consentimento. É claro que as meninas mereciam sim pegar parte, mas se tivesse feito tudo certinho, não precisaria de tudo isso. Ela forjar uma coisa pra me botar na justiça, pra eu ter que mentir, eu ter que criar, eu ter que inventar, eu ter que desfazer uma mentira, eu tenho que... Foi a coisa mais bizarra do mundo por dinheiro. Essa foi a minha experiência, mas Deus, acima de tudo, mostrou pra ela quem é quem e a justiça foi feita. Depois de muito tempo, mas foi feita. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Vocês pedem história longa? Tá aí uma história longa, né, gente? E uma história muito doida, porque acaba que o dinheiro realmente é capaz de fazer com as pessoas, né? Sobe pra cabeça, surta, fica louca, maluca, quebra aqui, inventa ali, tenta matar aqui, tenta matar ali. Deus me livre se meter com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Infelizmente a gente não consegue, quem vê cara não vê coração, a gente não consegue identificar, né? Mas se você já passou por alguma história bizarra do tipo, de uma pessoa morrer, brigas de herança, brigas por dinheiro, brigas por conta de qualquer coisa, manda sua história pra trazer aqui no canal, deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa mulher. Você teria essa paciência de Jó, de aguentar passar por tudo isso, ou você já teria quebrado a cara dela? Mas deixa aí nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.